Eu tenho a honra de presidir esta sessão, em que, em primeiro lugar, usará da palavra o nosso mestre, o professor Jorge Miranda. É com grande orgulho que eu anuncio, portanto, que Sua Excelência usará da palavra. Fazer a apresentação do professor Jorge Miranda em Lisboa é absolutamente desnecessário e até ofensivo. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, pedir muita desculpa a todos, especialmente aos painelistas que deveriam agora intervir, mas eu tenho um compromisso que confesso que é um concerto sinfónico com Gustav Mahler, que é um dos compositores meus preferidos, e teria de sair daqui da faculdade às 5h15 para poder ir buscar a minha mulher e ir para a Fundação Carlos de Gulbenkian, no meio do trânsito horroroso de Lisboa. De maneira que o professor Carlos Branco de Moraes acedeu a esta troca e eu falaria agora aquilo que deveria ser a palestra terminal, será uma palestra a meio e depois terão então a palestra final. Também não haveria razão nenhuma para ser eu a encerrar. A única razão seria talvez o tema caducidade, por ser a mutação mais extrema que pode haver de normas constitucionais, a caducidade. Eu agradeço muito ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho a sua anuência a presidir, à senhora professora Maria Lúcia Amaral, vice-presidente, conselheira, vice-presidente do Tribunal Constitucional, estar também aqui na mesa, a professora e querido amigo Francisco Fernandes Chegado. E então, se tem paciência para me ouvir, eu tenho um texto escrito que vou ler, tentando ler o mais claramente possível, no português, mais claramente possível. Então, se me permitem, o tema é um tema que em larga parte já foi aqui tratado, mas eu gostaria também de dar um pouco a minha visão, de maneira que, antes de entrar propriamente na caducidade de normas constitucionais, falaria um pouco acerca das mutações constitucionais. É uma matéria que eu costumo dar no meu manual de Direito Constitucional sob a epígrafe de vicissitudes constitucionais. Vicissitudes constitucionais que abrangem desde a Revolução até à revisão constitucional e até à mutação constitucional feita por via jurisprudencial. Então, se permitem, começaria a leitura. A modificação das Constituições é um fenómeno inelutável da vida jurídica imposta pela tensão com a realidade constitucional e pela necessidade de efetividade que as tem de marcar. Mais do que modificáveis, as Constituições são modificadas. Nenhuma Constituição se esgota num momento único, o da sua criação. Enquanto dura, resolve-se num processo, como observa, por exemplo, Mário Nigro, o da sua aplicação, no qual intervêm todos os participantes da vida constitucional. Ou, se seguir Peter Ebermann, a sociedade aberta de intérpretes da Constituição. Nem qualquer Constituição se reduz ao complexo sistemático das normas enunciadas num texto. Integram-na a médio e a longo prazo, para além das normas vindas de revisão ou emenda constitucional, inelutavelmente costume e jurisprudência, sobretudo quando há tribunais constitucionais, em consonância mais ou menos alargada com a consciência jurídica geral. Nesse horizonte, aquilo que se verifica é, para empregar a expressão proposta por mim, por Francisco Lucas Pires e por Gomes Canutigo, um fenómeno de desenvolvimento constitucional. Tudo está em que a Constituição se vá realizando no respeito dos seus princípios fundamentais. Para além disso, o que pode afirmar-se, parafraseando de certo jeito António Negri, é que se cada tempo tem sua Constituição, todo o tempo tem de ser constitucionalizado. Passando às mutações. Nas mutações constitucionais,
O ponto básico consiste na dupla distinção entre mutações totais e parciais e entre mutações expressas e tácitas ou informais. As mutações totais, a Revolução e a transição constitucional atingem a Constituição como um todo. Trata-se de todas as normas constitucionais ou os princípios subjacentes à Constituição formal. As primeiras atingem estas ou aquelas. As mutações parciais atingem estas ou aquelas normas. Ali muda-se de Constituição, aqui muda-se a Constituição. As mutações expressas decorrem de atos especificamente a elas dirigido. Nas mutações tácitas, o evento é um resultado indireto, uma consequência de factos ou fatores historicamente localizados. Além da revolução, da transição e da revisão ou emenda, distinguem-se nas primeiras a derrogação constitucional e a ruptura não revolucionária. As segundas incluem o costume, a interpretação evolutiva, sobretudo jurisdicional, a revisão indireta e a caducidade. O problema do costume no constitucionalismo moderno não tem que ver, obviamente, com a formação originária de uma Constituição, a qual implica sempre o exercício de um poder constituinte, nem com a sua cessação total. Aceitos ou pressupostos o valor do costume em geral e a efetividade como fator de juridicidade, não em termos de puro facto, mas como sinal de adesão ou não a uma ideia de direito, reconhecida ainda a interpenetração da norma e da realidade constitucional, não pode banir-se o costume do direito constitucional, não pode recusar-se qualquer virtualidade de ação. O seu lugar haverá de ser o que resultar da sua capacidade para conformar situações da vida. Neste caso, situações da vida política, situações constitucionalmente relevantes, sejam situações recíprocas das relações dos órgãos do poder, sejam mesmo relações entre o Estado e as pessoas. O costume possui, de certo, um relevo bem secundário no domínio do direito constitucional. A verificação mais elementar assim o comprova, mas não porque o proíba a Constituição em sentido formal, e sim porque a vocação desta venha de ser a de regular a totalidade das relações jurídico-políticas e apenas onde ela não chega ou onde não é efetiva pode entrar o costume. A existência de Constituição formal não determina a sua exclusividade, determina, parafraseando Hermann Ehler, a primazia da normatividade constitucional. O que a Constituição formal implica não é a proibição de normas constitucionais criadas por outra via que não a legal, é que tais normas se refiram, nela entronquem e formem com ela, e sob a sua égide, uma inscindível com textura sistemática. Esta luz, quando se estipula, como consta dos artigos 3º e 108 da Lei Fundamental Portuguesa, que o poder é exercido nos termos da Constituição, tem de se entender que a Constituição abrange, em primeiro lugar, a Constituição formal escrita e, em segundo lugar, as normas consuetudinárias que, de diversos modos, a venham completar. Constituição é o todo e é essa Constituição que os órgãos do poder têm de acatar. Mais difícil tem sido a aceitação do costume contra legem ou contra constitucionem. A força jurídica da Constituição formal repele-o por princípio, tanto mais que, destinando-se a Constituição a reger o processo político, aquele haverá de nascer quase sempre da não rigorosa observância pelos órgãos do poder das normas constitucionais escritas. O costume constitucional contra legem equivale à paratarição da constitucionalidade. Contudo, isso não permite fechar os olhos à vida, a ponto de asseverar que tal costume não exista. Condições pode haver que levem à sua formação ligadas a dúvidas de interpretação de preceitos constitucionais e, em especial, à ausência ou à deficiência de mecanismos de garantia. Em primeiro lugar, o costume constitucional. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, o costume constitucional contra a legem pode emergir quando os preceitos se prestem a dois ou mais sentidos e algum ou alguns dos seus destinatários lhes deem um entendimento discrepante do de outros ou do entendimento mais generalizado, apesar de tudo, na comunidade política. Algo paradoxalmente prima facie, estas hipóteses de costume contra a legem poderão dar-se a partir de hipóteses de costume secundum legem. Em segundo lugar, pode irromper costume contra a legem naqueles sistemas em que não funciona uma fiscalização jurisdicional da constitucionalidade das leis e dos mais atos do poder, ou em que, funcionando, não consegue cortar cerce práticas inconstitucionais, de tal sorte que, com o decurso do tempo, estas práticas se consolidem e adquiram um grau suficiente de obrigatoriedade para prevalecerem. Ou então pode acontecer que seja o próprio órgão de controlo que, ao emitir o seu juízo em face de um comportamento desconforme com a Constituição escrita ou não usando o seu poder de fiscalização, participe na formação de uma nova norma constitucional. A efetividade do sentido normativo decorrente desta situação obsta à efetividade do original sentido normativo constante do texto constitucional. Em terceiro lugar, pode brotar ainda o costume constitucional quando, existindo sistema de fiscalização da constitucionalidade, este não cubra todos os atos jurídico-públicos. Isso pode suceder com tanto maior frequência quanto é certo que a fiscalização da constitucionalidade tem sido principalmente pensada e organizada em vista de leis e de outros atos normativos, e não em vista de atos políticos ou de governo. Ora, tem sido sobretudo no campo dos atos políticos que se têm criado costumes contra a legem. Como quer que seja, para que, através do costume, caia em desuso uma norma constitucional, ou para que seja substituída por outra, tem de haver a consciência de que não se trata de simples derrogação por momentânea necessidade. Tem de haver a consciência de que um novo sentido é adotado para valer em situações futuras idênticas e de que este sentido genérico ou generalizante não tem ou já não tem a marca da inconstitucionalidade. E essa consciência não pode ser apenas entre os titulares dos órgãos do poder, tem de se manifestar outro sim, entre os cidadãos e traduzir-se num mínimo de aceitação por parte deles. Eu agora vou considerar particularmente o direito português, a experiência portuguesa. Mas aquilo que vou dizer a respeito de Portugal, julgo que mutatis mutandis poderia estender-se a outros ordenamentos jurídicos. Em Portugal, neste momento, podem ser referidos como costume contra legem a prevalência do setor privado sobre o setor público de propriedade de meios de produção, apesar do artigo 82 da Constituição. A desvalorização dos planos, apesar dos artigos 90 e 91. A desnecessidade de deliberação pelo plenário do Parlamento para que os projetos e as propostas de lei sejam votados na especialidade em comissão, contra o artigo 168, número 3. Ontem referi este caso. A categoria de Ministro de Estado com precedência sobre os demais ministros, contra o artigo 183. O aparecimento como órgão do município autónomo e com preeminência sobre a Câmara do Presidente da Câmara Municipal, contra o artigo 250. E como casos de costume negativo ou de desuso, porventura, a não recusa de ratificação de tratados pelo Presidente da República, artigo 135, a linha B, a não confirmação pela Assembleia da República de diplomas com normas objeto de fiscalização preventiva no sentido da inconstitucionalidade, artigo 279, número 2, in fine, e próximo do desuso poderá, porventura, aproximar-se a figura da inconstitucionalidade por omissão. E, pelo menos, estou pensando em dois casos de inconstitucionalidade por omissão que já têm mais de 38 anos. Inconstitucionalidade por omissão respeitante a participação efetiva dos trabalhadores na gestão das unidades de produção do setor público, do artigo 89, e a respeitante à criação das regiões administrativas nos artigos 255, 255 e seguintes. Quanto à interpretação jurídica, a interpretação jurídica deve ser não só objetivista, como evolutiva, por razões evidentes, pela necessidade de congregar as normas interpretandas
com as restantes normas jurídicas, as que estão em vigor e não as que estavam em vigor ao tempo da sua publicação, pela necessidade de atender aos destinatários atuais e não aos do tempo da entrada em vigor das normas, pela necessidade de reconhecer um papel ativo ao intérprete e o próprio situado no ordenamento em transformação. E também a interpretação constitucional deve ser e é efetivamente evolutiva, pois qualquer Constituição é um organismo vivo, sempre em movimento, com a própria vida. Está sujeita à dinâmica da realidade, como eu disse logo no início, de que jamais pode ser captada através de fórmulas fixas. Não obstante, não pode a interpretação evolutiva servir para matar o número maior ou menor de normas, mas, pelo contrário, para, preservando o espírito da Constituição, as manter vivas. Aquilo, no limite, poderá ocorrer por virtude do costume constitucional, não por virtude de atividade interpretativa. Por seu turno, a revisão indireta não é senão uma forma particular de interpretação sistemática. Consiste no reflexo sobre certa norma da modificação operada por revisão ou emenda direta, revisão propriamente dita. O sentido de uma norma não objeto de revisão constitucional vem a ser alterado por virtude da sua interpretação sistemática e evolutiva da nova norma constitucional ou da alteração ou da eliminação da norma pré-existente. Entrando finalmente no tema da caducidade. A caducidade de normas jurídicas em geral e de normas constitucionais em especial, importa salientar que consiste em fenómeno bem diverso, quer do desuso ou costume constitucional negativo, quer da revogação. Tal como o desuso, a caducidade refere-se necessariamente a certa e determinada norma, e não à Constituição no seu conjunto. Afasta-se por, no desuso, ocorrer uma não prática assumida como relevante, com a consciência da não obrigatoriedade da norma em causa, e na caducidade, por simplesmente já não se verificarem os pressupostos ou as condições de que dependia a vigência do preceito. Na revogação, dá-se a cessação da vigência da norma por ato expresso que a decreta ou por superveniência de norma contrária. Na caducidade, a cessação de vigência encontra-se pré-estabelecida ou provém da conjugação de mutações de direito ou de facto que tal provocam. Nenhuma revolução origina anomia constitucional. Em primeiro lugar, porque em toda a revolução se manifesta uma nova ideia de direito e são os princípios que dela decorrem, se quiser, o direito revolucionário e não a revolução enquanto por facto que determina a revogação e revogação global da Constituição até então vigente. Foi o que aconteceu em Portugal há 40 anos, à luz dos princípios das medidas do Programa de Movimento das Forças Armadas, tal como tinha acontecido em 1820, em 1836, em 1910 e em 1926, e tal como tem acontecido em numerosos países. Em segundo lugar, qualquer revolução exige um mínimo de institucionalização, através da organização provisória do poder e, quando democrática, da preparação da eleição de uma Assembleia Constituinte ou, eventualmente, de um referendo constitucional. Foi igualmente o que se verificou quanto à Assembleia Constituinte com a Lei nº 374, de 14 de maio, acompanhada de outras copiosas leis aprovadas por órgãos revolucionários entre 1974 e 1976. Ora, as leis emanadas desses órgãos eram, por natureza, leis temporárias, mesmo se a termo incerto. Eis o caso mais importante de caducidade de normas constitucionais. As normas constitucionais revolucionárias deixam de vigorar por caducidade. Além disso, a Lei nº 374 manteve algo anomalamente em vigor, por recepção material, as normas da Constituição de 1933, naquilo em que não contrariassem os princípios expressos no Programa de Movimento das Forças Armadas e nas leis subsequentes publicadas ou a publicar. Com a entrada em vigor da Constituição, também essas normas, até por maioria de razão, teriam de caducar. A par da Revolução, deve ser considerada a transição constitucional, ou seja, a passagem paulatina
de uma Constituição a outra com observância formal das regras da Constituição inicialmente em vigor, por via de um procedimento de revisão constitucional, mas já com mudança de legitimidade e de efetividade e, portanto, não de revisão constitucional verdadeira e própria. Na Espanha foi isso que sucedeu entre 1976 e 1978, até para se evitar, como salientou há dias em Lisboa, Filipe Schmitter, uma turbulência que, por certo, seria bem maior do que aquela que ocorreu em Portugal no ano de 1975. E numerosas outras transições constitucionais ocorreram. No Peru, de 1977 a 1979, na Argentina, de 1982 a 1983, no Brasil, de 1985 a 1988, no Chile, de 1988 a 1990, na Polónia, na Hungria e na Bulgária, de 1989 a 1990, em Santo Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, em Moçambique, na Guiné-Bissau e até certo ponto em Angola, a partir de 1990. Na África do Sul, com a passagem do apartheid à democracia multirracial de 1990 a 1992. Nestes procedimentos de transição, a Constituição pré-existente ainda vai subsistir, definhando até ser, por fim, revogada e não propriamente caducando a quando da aprovação da Constituição definitiva. Nas disposições finais e transitórias de qualquer Constituição, prevê-se sempre ou verifica-se sempre um fenómeno de caducidade. Assim aconteceu no caso da Constituição Portuguesa de 1976, que consagrou a caducidade das normas sequentes 25 de abril de 1974 em moldes algo diversos. A caducidade das normas constitucionais provisórias, que davam poderes constituintes ao Conselho da Revolução antes da aprovação da Constituição, por força desta mesma aprovação. A caducidade das normas provisórias sobre órgãos de soberania provisórios, pela entrada em funcionamento dos órgãos de soberania da Constituição, a caducidade das restantes normas constitucionais provisórias, pela entrada em vigor da Constituição. E também se estabeleceram regimes transitórios relativos à eleição do Presidente da República, etc. Não vale a pena gastar tempo com essas normas. Também normas de direito transitório se verificaram entre nós com 4 das revisões constitucionais. Na revisão de 1982, na de 1989, na de 1997 e na de 2004. Obviamente, uma vez aplicadas, as normas de direito transitório caducam, não são revogadas, caducam. Vou referir-me agora, e para terminar, a 3 questões de caducidade à face do texto atual da Constituição, talvez não tão incontroversas como as acabadas de mencionar, as ligadas ao termo sociedade socialista no preâmbulo da Constituição, a afirmação do direito dos povos à insurreição contra todas as formas de opressão, no artigo 7º, número 3, e a previsão da incriminação e do julgamento dos agentes irresponsáveis da PIDGS, que era a polícia política do regime derrubado em 25 de abril de 1974. Sobre a natureza do preâmbulo, como se sabe, a doutrina distribui-se por 3 posições: a tese da irrelevância jurídica, a da eficácia jurídica, a da eficácia idêntica a de quaisquer preceitos constitucionais e, entre as duas, a da relevância jurídica indireta ou principialista, não confundindo preâmbulo e preceituado constitucional. É esta tese a que me parece mais satisfatória. O preâmbulo é parte integrante da Constituição, com todas as suas consequências. Dela não se distingue nem pela origem, nem pelo sentido, nem pelo instrumento em que se contém. Distingue-se ou pode distinguir-se apenas pela sua eficácia ou pelo papel que desempenha. O preâmbulo dimana do órgão constituinte, tal como as disposições ou preceitos. É aprovado nas mesmas condições e o ato de aprovação possui a mesma estrutura e o mesmo sentido jurídico. Nem deixaria de ser estranho que, estando depositado no mesmo documento e inserido numa mesma unidade, fosse subtraído ao seu influxo, fosse considerado despiciando para a sua compreensão. Tudo quanto resulte do exercício do poder constituinte, seja preâmbulo, sejam preceitos constitucionais e conste da Constituição em sentido formal, tudo é Constituição. Em contrapartida, não se afigura plausível reconduzir a eficácia do preâmbulo, de todos os preâmbulos, ou de todo o preâmbulo, pelo menos, ao tipo de eficácia própria dos artigos da Constituição.
Ele não incorpora preceitos, mas sim princípios, que se projetam sobre os preceitos e sobre os restantes setores do ordenamento, e daí a sua maior estabilidade, que se compadece, de resto, com a possibilidade de revisão, como sucedeu na Alemanha em 1990. O preâmbulo não pode ser invocado enquanto tal, isoladamente, nem cria direitos ou deveres. Invocados só podem ser os princípios nele declarados, aqui sim, em plano idêntico aos que podem ser induzidos do restante texto constitucional. E, do mesmo modo, não há inconstitucionalidade por violação do preâmbulo como texto à sé, só há inconstitucionalidade por violação dos princípios nele consignados. Não deixe, por conseguinte, ser importante e útil a sua proclamação no porto da Constituição. Os princípios explícitos ou implícitos no articulado poderão consumir todas as afirmações nele contidas, o preâmbulo como que os unifica e liga global e dialeticamente. No preâmbulo da Constituição de 1976, declara-se a decisão do povo português de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático, e menção idêntica não constava do articulado antes de 1982, quando passou a figurar também no artigo 2º e no artigo 9º, e após 2004, também no artigo 8º, número 4. Ora, apesar disso, a doutrina e a jurisprudência, algumas decisões e pareceres da Comissão Constitucional nesse sentido, já induziram esse primado de diferentes e numerosos preceitos constitucionais. Quer dizer, não se falava em primado do Estado de Direito Democrático no articulado constitucional, mas já se afirmava que Portugal era um Estado de Direito Democrático. Ao invés, tornou-se patente, desde a revisão constitucional de 1989, o desfazamento claro entre a referência a abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito à vontade do povo português e a alguns dos princípios fundamentais da organização económica, artigos 81, linhas B, C e G, e artigos 288, linhas F e G. Por um lado, e as normas que apelam à iniciativa social, sem prejuízo da prioridade da iniciativa pública na efetivação dos direitos sociais, artigos 63, 64, 65, 66, 75, por outro lado. Logo, o abrir caminho para a sociedade socialista só pode ser encarado de duas formas, ou como significando o mesmo que desde 1989 se diz no artigo 1º, Portugal é uma república soberana empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e não empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes, e no artigo 2º, visando a realização da democracia económica, social e cultural. Ou então, tendo desaparecido desse mesmo artigo 2º o objetivo de assegurar a transição para o socialismo, e tendo também desaparecido de entre as tarefas fundamentais do Estado do artigo 9º, a socializar os meios de produção e a riqueza, do artigo 80 e do artigo 81 o desenvolvimento das relações de produção socialistas, e do artigo 80 ao artigo 288 inicial artigo 190, o princípio da apropriação coletiva dos principais meios de produção, como significando que tal fórmula deixou de possuir qualquer alcance prático, que caducou por revisão indireta da Constituição. Portanto, a meu ver, há uma caducidade da referência a abrir caminho para uma sociedade socialista que aparece ainda no texto do preâmbulo. Passando a outro ponto. Segundo se lê no artigo 7, número 3 da Constituição, Portugal reconhece os direitos dos povos à insurreição contra todas as formas de opressão. Naturalmente, em caso algum, eu poderia ser invocado para abranger também parcelas da comunidade política portuguesa. Primo, porque se dirige exclusivamente às relações internacionais. Segundo, porque o direito de insurreição que enuncia só pode justificar-se pela ocorrência de situações de opressão insuscetíveis de se verificarem no respeito à Constituição. Só a ofensa dos valores constitucionais poderia legitimá-la, não a própria Constituição. Por outro lado, a despeito da sua origem e da contiguidade com a afirmação da existência de laços privilegiados com os países de língua portuguesa, maior em 1976 por esta afirmação aparecer no mesmo artigo, no mesmo número 13 e agora no número 4, nem sequer este preceito vem manifestar, ao contrário do que pretendem Gomes Cantilho e Vital Moreira, o reconhecimento histórico retroativo do direito de insurreição dos povos africanos contra o domínio colonial português. Por duas razões ainda. Porque não é função de uma Constituição proceder a legitimações a posteriori. E, em segundo lugar, porque é princípio básico do direito internacional o da continuidade do Estado. Mas até 2002, se não se visse nesse artigo, nesse preceito, uma contradição
com o princípio de jus cogens, de não interferência dos assuntos internos de outros Estados, até 2002, era possível atribuir, apesar de tudo, ao preceito um sentido útil. Era possível vê-lo em conexão com o dever do Estado português de promover e garantir o direito à autodeterminação e à independência de Timor-Leste, declarado no artigo 307, depois artigo 293. Este dever, fundado na condenação internacional da ocupação indonésia e na responsabilidade histórica e jurídica de Portugal em relação a Timor, ficava reforçado pelo reconhecimento do direito do seu povo à insurreição contra a ocupação indonésia. Depois do referendo de 1999 e da proclamação da independência em 2002, já nada justifica subsistir a proclamação no texto constitucional, de onde também, a meu ver, a caducidade deste inciso do artigo 7º, número 3. Finalmente, em disposições finais e transitórias, a Constituição ressalvou na qualidade de leis constitucionais, não na das leis ordinárias, 3 das leis constitucionais publicadas após a Revolução de 25 de abril de 1974, as leis números 8, 16 e 18 de 75, respectivamente 25 de julho, 23 de dezembro e 26 de dezembro, todos referentes à incriminação e ao julgamento dos agentes responsáveis da PI e da GS. Percebe-se facilmente por que razão estas leis não poderiam deixar de ser entendidas como leis constitucionais, embora à margem da Constituição formal primária. É que, por conterem desvios ao princípio da não retroatividade das leis incriminadoras, consagrado no artigo 29, número 1 e no artigo 11, número 2 da Declaração Universal, elas não poderiam sobreviver se não fosse a própria Constituição a determiná-lo. Teriam cessado sua vigência logo à face dos artigos 222 e 223 iniciais. Permaneceram, pois, dotados de força constitucional, apenas por virtude da expressos preceitos da Constituição. As suas normas não possuíam qualquer espécie de autonomia diante das normas constitucionais. Deviam ser interpretadas, sistematicamente interpretadas, em correspondência com elas. E até onde fosse possível, como também disse a Comissão Constitucional, deveriam ter a leitura que menos colidisse com os princípios da Constituição material. Estavam bem longe dos moldes desenhados pelo artigo 16, número 2, sobre a Declaração Universal. Hoje, e desde há muitos anos, devem entender-se que caducaram por esgotamento do seu âmbito de aplicação ou por prescrição de procedimento criminal. Portanto, também entendo que esse artigo 292 da Constituição, apesar de ainda constar do texto, já caducou. E, independentemente da revisão constitucional, pode ser cortado, tal como pode ser cortado o artigo 7º, número 3, quanto à referência ao direito à insurreição, e tal como pode ser cortado o preâmbulo, a referência a abrir caminho para a construção de uma sociedade socialista. Muito obrigado. Se houver... Estou disponível para perguntas. Não sei se há tempo para isso. Parece que não há. Profundamente, mas já agora, como é a última vez em que intervenho neste seminário, quero só dizer do enorme prazer intelectual e humano que tive com a realização deste seminário, dizer que foi uma prova viva da atividade do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e, mais uma vez, agradecer ao professor Carlos Branco de Moraes, à doutora Mariana Melo Egídio, ao doutor Tiago de Freitas, a colaboração que deram, sem a qual este seminário não poderia ser efetivado com o êxito que teve. E agradecer a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Muito obrigado por todos e até sempre só faço votos porque seminários deste género continuem a realizar-se para desenvolvimento do intercâmbio entre as nossas culturas jurídicas e entre os juristas dos nossos países. É sem manifestar a nossa profunda admiração, não só pela sua obra, como pelo seu trabalho construtivo no direito constitucional. É um trabalho que é suficiente para inscrevê-lo entre os maiores nomes do direito no século XX e no século XXI, e quiçá em outros séculos vindouros.
professor se retira e eu agora me retiro. Ou seja, eu estava na presidência para um verdadeiro golpe de Estado e agora eu devolvo o poder à conselheira Maria Lúcia, que é devidamente a presidente deste seminário.